Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, nós lemos: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Julgai todas as coisas no sentido de examinai todas as coisas de uma forma criteriosa e retenha aquilo que é bom. Este é um sábio conselho que o apóstolo Paulo nos dá ao escrever essa carta de 1 Tessalonicenses. E nós sabemos que o grande autor das Escrituras é o próprio Deus. Então esse texto nos ajuda a pensarmos na opinião do próprio Deus em relação àquilo que dentro do método teológico nós chamamos de aspecto reprodutivo. Sim, nós estamos iniciando mais uma aula e nessa aula estaremos concluindo, caminhando para a conclusão a respeito do método teológico. Nós ainda teremos mais algumas aulas à frente, onde estaremos trazendo os aspectos finais sobre a questão do método teológico. Mas, no momento, nós estaremos falando, nessa aula especificamente, sobre o aspecto reprodutivo da teologia. E aqui nós lemos o Senhor Deus nos orientando nesse sentido. Examine todas as coisas. Retenha aquilo que é bom. Estaremos apresentando 3 aspectos importantíssimos. Primeiramente, vamos estar vendo a validade da leitura científica. Porque agora, quando nós falamos em aspecto reprodutivo, nós já estamos pensando naquilo que já está escrito, naquilo que já foi produzido. Então, nós temos o primeiro momento, que é o momento da leitura científica. Temos o segundo momento, que é a leitura teológica. O que os teólogos já falaram sobre aquele determinado problema que de repente nos está inquietando. Já tem alguma coisa produzida? Então, o momento da leitura teológica. E teremos um terceiro momento na nossa aula, no qual nós estaremos falando da importância dos documentos que foram produzidos pela Igreja no decorrer dos séculos. Me refiro aos credos, aos catecismos e às confissões de fé. E, em especial, estaremos falando sobre a Confissão de Fé de Westminster. Mas eu gostaria que você tivesse na sua mente 1 Tessalonicenses 5, 21. Examine todas as coisas e retenha o que é bom. A expressão retenha o que é bom significa que, quando nós examinamos todas as coisas de uma forma criteriosa, nós vamos necessariamente encontrar coisas que não são, de repente, aproveitáveis. Mas nós não devemos desprezar um autor, não devemos desprezar um livro, simplesmente por causa de uma ideia, ou uma página, ou alguma coisa que nós não nos agradamos. Não é assim que nós fazemos com as pessoas. Você tem muitos amigos. Com certeza os seus amigos não concordam com tudo aquilo que você diz e você não concorda com tudo aquilo que eles dizem, mas não é pelo fato de discordar de um aspecto ou de outro que você rompe o relacionamento. É assim que nós fazemos nas amizades, é assim que nós devemos fazer nos livros, é assim que nós devemos fazer com o conhecimento acumulado durante os séculos. Devemos examinar todas as coisas e, diante de Deus, devemos aproveitar aquilo que vai realmente nos auxiliar a falar de Deus de uma forma responsável. Devemos reter o que é bom. Vamos então dar sequência à nossa aula, vamos ver esses 3 aspectos do método teológico. Um momento importante do aspecto reprodutivo é no que diz respeito à leitura científica. Porque como nós temos falado desde o início, quando tratamos sobre o método teológico, o método ele parte de um problema específico. Ele parte de uma necessidade básica, de algo que precisa ser respondido, de uma situação que precisa ser tratada. Então, quando nós
iniciamos a nossa caminhada, nós devemos fazer primeiramente a pergunta: o que já foi dito sobre este problema? Digamos que você esteja lidando com o problema da desigualdade, ou das desigualdades existentes dentro da nossa sociedade. Talvez você esteja pensando no problema da pobreza. E poderíamos situar tantos mais, mas digamos que seja esse problema específico. A primeira coisa seria pensar o que outras pessoas já escreveram sobre este assunto, que podem me auxiliar a entender esse problema. Porque, sem compreender bem o problema, eu não vou conseguir dar uma resposta adequada. Entender o problema significa entender bem a pergunta, a questão, o desafio que está sendo colocado diante de nós. Então, quando nós pensamos num problema como violência doméstica, nós certamente não somos, você certamente não será a primeira pessoa a se preocupar com esse tema, violência doméstica. E existe muitas pessoas que estão fora do campo da teologia, pessoas que na verdade ainda nem tiveram uma experiência com Deus, mas que são estudiosos da área da sociologia, da psicologia e, enfim, antropologia, pessoas que já produziram muitos textos que vão falar, por exemplo, do problema da violência doméstica. Então, se é esse o tema que me interessa, eu devo gastar algum tempo lendo, porque a teologia, ela passa, o método teológico passa pelo aspecto reprodutivo. E certamente alguém poderá questionar sobre a validade de se utilizar um material escrito por uma pessoa que, vamos dizer, de repente não tenha tido a sua experiência com Cristo. Com relação a isso, nós devemos pensar num conceito muito importante da palavra de Deus, que é o conceito de graça comum. A Bíblia diz que Deus, ele faz o sol nascer sobre todos, sobre os maus e os bons, sobre os justos e os injustos. A chuva vem para todos, o que significa dizer que existem bênçãos que Deus concede a todas as pessoas. E os dons, as capacidades, a capacidade intelectual faz parte da graça comum. E mesmo um cientista, digamos que se autodenomine ateu, quando ele está trabalhando, quando ele está pesquisando, quando ele consegue produzir algum conhecimento útil, algum conhecimento válido, isso é por causa da graça comum. E isso é para mostrar que Deus, é Ele quem comanda, é Ele quem dirige, é Ele quem governa. E mesmo um cientista que se diz agnóstico, que não crê ou coisa parecida, mesmo ele, ao trabalhar, ele pode trazer à luz conhecimentos e informações que refletem a glória de Deus. Isso é apenas para mostrar a grandeza de Deus e mostrar que nós devemos sim fazer uso de tudo aquilo que foi produzido. Devemos verificar o que já foi escrito sobre o problema que nós estamos nos preocupando. De repente, na sua própria cidade, existem pessoas, existem grupos que já estejam pensando sobre esse problema que está na sua mente. Você, como servo de Deus, você pode se aproximar, você pode conversar, você pode ouvir. Isso faz parte do aspecto reprodutivo. Vamos enfatizar bem isso, que, como nós vimos, teologia é um discurso acerca de Deus. E todo discurso envolve outros discursos. Presta bem atenção nessa frase. Todo discurso, ele é composto através da junção de outros discursos. Todo discurso incorpora outros discursos. Em outras palavras, se houvesse aqui, vamos dizer, um computador, um equipamento capaz de fazer isso,
de, quem sabe, colocar aqui um eletrodo na minha cabeça, de maneira que tudo aquilo que eu falasse, o computador pudesse mostrar onde é que eu li, de quem eu ouvi. Eu penso que talvez, de tudo isso que nós estamos falando, talvez 5% seriam meus. O resto são coisas que aprendi no decorrer dos anos. E isso não é só comigo, é com todos nós. Todo discurso, ele é a sequência de outros discursos. Por isso, o aspecto reprodutivo é importante. Então, se Deus está colocando no seu coração um determinado problema, seja o problema da fome, violência doméstica, tantas outras questões que existem hoje no mundo que esperam uma resposta da parte de Deus, a primeira coisa que você deve fazer, que nós devemos fazer, é com humildade procurar pesquisar e ouvir o que já foi dito e o que já foi escrito sobre aquele problema, para que nós então consigamos, entendendo melhor, formular melhor a nossa pergunta, nortear melhor o nosso questionamento e podermos então caminhar numa direção segura, para sermos capazes não apenas de formular bem a pergunta, mas de trazer uma excelente resposta vinda do trono através da palavra de Deus, usando você e aqueles que estão à sua volta. Este é o momento da leitura científica dentro do aspecto reprodutivo do método teológico. Agora vamos pensar um pouquinho sobre o momento da leitura teológica. O que significa leitura teológica? Dentro do aspecto reprodutivo da teologia. Isso diz respeito ao fato de que, como nós já falamos em outra aula, nós não somos as primeiras pessoas a termos a Bíblia na mão e a pensarmos sobre as dificuldades e os problemas do mundo. Nós fazemos parte de uma grande família, uma família que já teve o seu início desde o Jardim do Éden, uma família que é a família de Deus, e Deus tem se revelado a nós, povo de Deus, igreja de Deus, igreja de Cristo. E nós devemos ter isso em mente, nos lembrarmos que outras pessoas já gastaram tempo diante da palavra de Deus, já gastaram tempo refletindo sobre problemas, refletindo sobre situações e que podem nos ajudar a responder às nossas perguntas. Quando nós vamos fazer essa leitura teológica, que é uma leitura reprodutiva, nós devemos ter em mente que nós não vamos estar criando os conceitos básicos e fundamentais do cristianismo. Não, nós vamos trabalhar em cima do alicerce que já foi colocado. Cristo é a rocha, os apóstolos já colocaram os alicerces. O que eu tenho em mente, o que eu estou tentando falar para você é que doutrinas como o Deus triuno, as duas naturezas de Cristo, a autoridade das Escrituras, etc., são questões que, ao longo de centenas de anos, Deus tem afirmado e reafirmado no coração da igreja. Então, quando nós nos adentramos no campo da teologia e prestamos atenção naquilo que os outros já falaram, os outros aprenderam, as outras gerações que estiveram aqui antes de nós aprenderam na sua caminhada com Cristo, isso, além de ser muito útil, porque vai nos auxiliar a também respondermos as nossas questões, isso vai ser algo seguro. Nós vamos ter aí um apoio firme para podermos então caminharmos sem o perigo de nos desviarmos por caminhos que sejam contrários à palavra de Deus. Nós temos então o aspecto reprodutivo da teologia. E quando falamos desse aspecto, nós podemos também ser mais específicos. Quando
Vamos voltar àqueles dois exemplos o problema da fome e o problema da violência doméstica. Vamos ficar apenas com esses dois problemas. Quantos teólogos já produziram material que fale sobre esses dois problemas? Quantos foram aqueles que já gastaram tempo, já gastaram a vida? Porque, veja só, fazer teologia, como nós já falamos, não é uma questão de escrever livros, vender livros. Não, fazer teologia é criarmos aí a base que nós necessitamos para podermos estar trabalhando. Na verdade, o fazer teológico é preparo para a vida. Você vai trabalhar, você vai desenvolver a sua atividade de acordo com aquilo que você tem recebido de Deus. Então, esse momento do aspecto reprodutivo da teologia é aquele momento onde você vai ver autores e a obra desses autores. E muitas vezes, lendo às vezes um autor do século passado, um autor que viveu há 200 anos, 300 anos atrás, 1000 anos atrás, você vai perceber que, embora o mundo da época dele fosse totalmente diferente do nosso, algumas coisas que ele viu, que ele percebeu, que ele escreveu acerca de Deus, acerca do problema, alguns enfoques, algumas perspectivas podem ser úteis. Aí eu posso fazer como Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:21 nos diz: eu examino todas as coisas e eu retenho aquilo que vai ser útil para o meu próprio trabalho, para quando chegar o momento no qual nós estaremos então fazendo o aspecto produtivo da teologia, que nada mais é do que dar a resposta ao problema. Nós não iremos encontrar respostas trabalhando sozinhos. Ou, se conseguirmos, nós teremos dificuldades, gastaremos muito tempo e, no fundo, teremos dificuldade de saber se a resposta que nós encontramos realmente é aquela que agrada o coração de Deus. Vamos entender, Deus ele se relaciona conosco pessoalmente, mas Ele faz a sua obra através da igreja. E Ele faz isso exatamente para que nós tenhamos corações humildes. O Senhor ele não se agrada de filhos autossuficientes, é por isso que Ele nos colocou para caminhar em família. E quando nós estamos falando da área acadêmica, quando estamos nos referindo aos estudos, isso é algo marcante. Quando nós entendemos que, ao fazer o nosso discurso acerca de Deus, primeiramente nós precisamos ouvir o discurso que outros fizeram. Quando nós estamos nos propondo a falar de Deus de uma forma responsável dentro de uma situação, nós devemos primeiramente estar com os olhos e ouvidos bem abertos para perceber aquilo que os outros que estão ao nosso redor, outros que já viveram anos e séculos atrás, o que eles também perceberam. E assim, através daquilo que os nossos irmãos do passado, de uma forma responsável, falaram a respeito de Deus, nós também poderemos fazê-lo. Então, o aspecto reprodutivo envolve pesquisa, envolve leitura. E como nós já vimos, envolve leitura científica e envolve também leitura teológica, leitura bíblica. Nós vimos há pouco que a leitura teológica ela é importantíssima dentro do aspecto reprodutivo da teologia. Mas quando nós falamos em leitura teológica, nós estamos falando de algo muito amplo. Você chega numa biblioteca, numa universidade de teologia, e você vai encontrar prateleiras e prateleiras lotadas de material e de livros. E a pergunta é, como é que você vai saber qual livro vai ser útil, qual autor? Então, nesse sentido,
o aspecto que nós vamos abordar agora vai auxiliar. Eu me refiro ao que diz respeito aos credos, às confissões e aos catecismos produzidos pela Igreja. Os credos foram produzidos no início da história da Igreja, já no final do primeiro século e no segundo. Temos o famoso Credo dos Apóstolos, que inicia exatamente com essa palavra, creio. E é por isso que se chama credo. Ou seja, o credo é primeiramente uma afirmação pessoal de fé, onde os primeiros cristãos eles afirmavam aquilo em que eles criam. E é interessante nós lembrarmos que nesse período, no período dos credos, nós ainda não tínhamos o Novo Testamento todo organizado como nós o temos agora. Então, eram as primeiras afirmações que a Igreja, com base em todo o ensino que eles já haviam recebido por parte dos apóstolos, através das cartas de Paulo e pessoas usadas por Deus naquele momento, eles podiam falar a respeito da sua fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e assim por diante. O credo, então, é uma afirmação de fé. Nós temos nos séculos IV e no século V da era cristã, nós temos um período onde ocorreram os famosos concílios. Os concílios convocados, primeiramente, pelo próprio imperador Constantino e depois convocado pela liderança da Igreja, que se institucionalizou naquele período. Os concílios que trataram de temas tão importantes como a questão da Trindade, as duas naturezas de Cristo. Temos aí, então, os concílios tais como o Concílio de Niceia, Concílio de Constantinopla, Concílio de Éfeso, os concílios de Calcedônia. Estes concílios, eles produziram e deixaram escritas elementos fundamentais para a nossa fé. Então, quando nós tomamos a Bíblia hoje, quando você tem a sua experiência com Deus hoje, você deve ter em mente, você deve entender que no passado, Deus ele já possibilitou estas experiências. Então, se nós queremos conhecer os fundamentos da fé, nós precisamos fazer essa caminhada histórica. E de uma forma bem prática e acessível, nós temos os credos, os catecismos e as confissões de fé. O catecismo nada mais é do que uma apresentação do conteúdo teológico em termos de perguntas e respostas, para que tivesse assim um valor didático. A questão das perguntas e respostas que os catecismos usam é simplesmente uma ferramenta didática. E é isso que os catecismos são. É uma maneira de ensinar às pessoas os princípios básicos da palavra de Deus. No período após a Reforma, nós tivemos um outro período onde algumas confissões de fé foram produzidas. E a última delas é a chamada Confissão de Fé de Westminster. Nota histórica. Desde julho de 1643 até fevereiro de 1649, reuniu-se em uma das salas da Abadia de Westminster, na cidade de Londres, o concílio conhecido na história pelo nome de Assembleia de Westminster. Este concílio foi convocado pelo parlamento inglês com o objetivo de preparar uma nova base de doutrina e forma de culto e governo eclesiástico, que devia servir para a Igreja do Estado nos 3 reinos. Em um sentido, a ocasião não foi propícia.
pois já começara a luta entre o parlamento e o rei Carlos I. E durante as sessões do concílio, o país foi agitado pela revolução em que o rei perdeu a vida e Cromwell tomou as rédeas do governo. Em outro sentido, a ocasião foi oportuna, pois os teólogos mais eruditos daquele tempo tomaram parte nos trabalhos da Assembleia. A confissão de fé e os catecismos foram discutidos ponto por ponto, aproveitando-se o que havia de melhor nas confissões já formuladas, e o resultado foi a organização de um sistema de doutrina cristã baseado na Escritura e notável pela sua coerência em todas as suas partes. A Confissão de Fé de Westminster, ela foi escrita entre o ano de 1646 e 1649. E aqui vamos lembrar de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:21. Examine todas as coisas, retenha o que é bom. Nós precisamos entender que a Confissão de Fé ela foi escrita, na verdade, como um bom exemplo de teologia viva. O que nós temos ali é uma teologia viva. Uma teologia viva para o período em que ela foi escrita. Eu não estou dizendo que a Confissão de Fé, ela de Westminster, ela é viva no sentido de dar respostas aos nossos problemas. Não. A Assembleia de Westminster estava preocupada, estava tendo em mente o seu próprio problema, sua própria pergunta. E qual que era o problema que a igreja na Inglaterra vivia? Vivia um momento onde havia um conflito entre o parlamento e a monarquia. Algo que no século seguinte a França resolveu de uma forma totalmente diferente. Não com base nas escrituras, mas com base na filosofia. E tivemos lá a Revolução Francesa, cabeças foram cortadas e a monarquia desapareceu. Porém, na Inglaterra nós tivemos esse período onde o parlamento ele entra em confronto contra o rei. E apenas para você entender o momento que eles estavam vivendo. Porque quando você entende o momento que eles estavam vivendo, você entende o porquê da confissão fazer algumas afirmações tão categóricas. Algumas pessoas, quando leem a Confissão de Fé, se chocam ou ficam melindrosas quando ela começa a falar de temas como decretos, predestinação e esses aspectos que envolvem a soberania de Deus e salvação. Mas, quando nós entendemos o contexto em que eles escreveram isso, nós somos capazes de compreender as suas razões. Eles estavam vivendo num momento onde o rei Carlos I era não apenas o rei, mas também o chefe da igreja. E imagine você, como cidadão, viver num país onde você está vivendo debaixo do jugo pesado de um tirano, de um rei opressor, que além de te oprimir na sua área social, na sua vida do dia a dia, ao mesmo tempo ele te oprime espiritualmente, porque ele afirma ser o grande intermediador entre você e Deus. Em outras palavras, um rei que, na mentalidade da época, ele tinha autoridade e força não só para tornar a sua vida difícil aqui, como também para decidir a sua própria eternidade. Ou seja, fazer você sofrer aqui e em toda a eternidade. Nesse sentido é que a confissão de fé, a Assembleia se levanta e faz a seguinte afirmação. Quando ela afirma que é Deus quem escolhe, que é Deus que elege, que a salvação é ato da livre graça de Deus, que não depende daquilo que o homem faz, mas depende do que Deus faz no homem, o que a confissão de fé está afirmando naquele momento é o seguinte: olha, se há alguém que tem poder e autoridade para decidir sobre a vida, seja a vida presente, seja a vida futura de quem quer que seja, essa pessoa não é o rei, mas essa pessoa é Deus. E nesse sentido,
a confissão de fé, ela trabalha alguns temas que para nós são assim muito proveitosos, principalmente quando ela fala a respeito da Trindade, das duas naturezas de Cristo, quando ela fala dos aspectos da soteriologia, justificação, salvação, adoção. Essa parte da soteriologia, eles trabalham de uma forma bem profunda. Primeiramente, eles trabalham partindo, como nós falamos, de um problema, que era a situação política e social do país. Eles trabalham para resolver este problema através das Escrituras, e muitos autores renomados dentro da teologia, alguns deles que eu sei que você já leu alguma coisa, alguns deles que você, sem saber que participaram da Assembleia, os admira, eles estiveram ali, foi um período precioso. O que a confissão de fé, aquela Assembleia faz, é resumir aquilo que a igreja havia dito sobre essa questão de salvação, sobre a pessoa de Cristo, ao longo dos séculos. Então, para você que está começando a estudar teologia agora, e você quer iniciar de uma base segura, sólida, você pode iniciar partindo da confissão de fé, sabendo que ela vai te dar um bom resumo dos documentos anteriores. É claro que se você tem esse chamado para pesquisa, se você gosta de ler, vá ler. Leia por você mesmo os demais documentos, para que assim você tenha uma base. Mas quando a confissão de fé ela foi escrita, eles deram uma atenção especial aos aspectos da salvação. E é por isso que quase todos os pontos sobre salvação, eles definem como sendo um ato da livre graça de Deus. É um ato da livre graça de Deus. A justificação é um ato da livre graça de Deus. A adoção é um ato da livre graça de Deus. A fé é ato da livre graça de Deus. O que eles estão afirmando? Que a salvação vem de Deus, que a salvação é um grande milagre que Deus opera na nossa vida, e que não é o rei, essa ou aquela pessoa que pode se colocar entre você, entre o indivíduo e Deus. Então a confissão de fé, ela dentro do aspecto reprodutivo da teologia, digamos que ela é um bom referencial. Ela é um bom referencial para quem quer falar de Deus de uma forma responsável. Se você for ler a confissão de fé, você vai ver que nos capítulos finais ela vai tratar de temas como a questão dos magistrados, a questão dos concílios, questão de juramentos. E por que ela trata dessas coisas? Talvez para o nosso tempo isso não seja assim tão relevante, mas para eles era uma questão relevante, porque eles estavam preparando um sistema de governo no qual a monarquia seria extinta, e então haveria uma nova maneira por meio da qual a igreja e o próprio Estado estariam sendo governados. Exemplo de teologia viva, eles estavam tentando responder as perguntas daquela época. Examine todas as coisas, retenha o que é bom. Olhe para esse documento e veja aquilo que há de bom nele. Uma coisa que eu gosto na Confissão de Fé de Westminster é o que ela fala acerca de si mesma. Veja só, parágrafo 3º sobre os sínodos e os concílios. A Confissão de Fé de Westminster afirma: todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar, e muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma e outra coisa. Veja, então, que
não é difícil você utilizar um documento no qual as próprias pessoas fazem essa afirmação, que todos os concílios podem errar e muitas vezes erram. Em outras palavras, o que eles estão falando? Nós estamos escrevendo, mas nós somos pessoas falíveis, podemos errar. Você não deve pegar isso aqui como regra de fé e prática. A única regra de fé e prática é a Bíblia. Tudo aquilo que nós temos em termos de teologia são discursos acerca de Deus. E para com todos esses discursos, aplicamos o princípio. Examinamos tudo, retemos o que é bom. A Bíblia é o único livro inspirado por Deus, que tem um caráter totalmente diferente. Então, nesse momento, nós estamos destacando a importância dos documentos históricos, a importância daquilo que já foi dito no passado. E na sequência das nossas aulas, nós vamos estar usando alguns textos, alguns capítulos, algumas porções da Confissão de Fé de Westminster. E uma coisa que eu gosto desse texto é que sempre, depois de cada afirmação, você tem ali uma quantidade de textos bíblicos que você pode examinar. E eu me lembro, de uma forma bem humorada, da experiência que eu tive com um aluno, onde nós estávamos tratando algo sobre salvação e sobre a soberania de Deus, e aquele aluno eu me lembro que ele começou a ficar inquieto, e de repente ele pegou a confissão de fé e jogou na mesa. Olhou para mim e falou: professor, isso é teologia, né? Eu falei, é teologia. Então significa que eu não preciso aceitar isso como regra de fé e prática. Eu falei, não, de maneira nenhuma. Mas olha que aí embaixo desse texto que você está lendo, tem uma passagem bíblica de Romanos. Leia a passagem. Aí eu não me esqueço da expressão quando o aluno leu o texto e depois disse o seguinte: professor, aqui na Bíblia está pior do que no texto. Em outras palavras, o que ele quis dizer? Que, olha, essa verdade que de repente me chocou, na verdade, a Bíblia ela fala disso de uma forma muito mais enfática. E é isso que nós devemos fazer como aqueles irmãos famosos lá da igreja de Bereia, né? Sermos bons bereanos, que vamos ouvindo as coisas, mas vamos examinando nas Escrituras, para ver se elas são realmente assim. Lembre-se que no primeiro aspecto, quando nós falamos do aspecto prático, nós falamos que isso diz respeito à sua vida com Deus. Quando nós estamos no aspecto reprodutivo, lendo e examinando, esse não deve ser só um exercício intelectual, mas é um exercício também de dependência de Deus, de oração. Você está lendo e ao mesmo tempo orando e pedindo: Senhor, revela o teu querer, abra o meu entendimento. Ou orando como Davi: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, com isso concluímos esse terceiro passo do método teológico, ou seja, o que diz respeito ao aspecto reprodutivo. Examine todas as coisas, retenha o que é bom. Esse é o princípio, o texto que deve nos amparar e nos direcionar nesse que é o aspecto reprodutivo da teologia. Veja que esse já é o terceiro aspecto do método teológico. O primeiro foi o aspecto prático, que envolve a minha vida pessoal e a vida comunitária. O aspecto prático que envolve o problema para o qual eu fui comissionado a dar uma resposta. O momento que envolve a formulação da pergunta. Como resolver isto? O que Deus tem para falar a respeito desse problema? Esse é o aspecto prático. O que Deus tem para falar a respeito de um mundo mergulhado em violência? O que Deus tem para falar em relação a esse problema que nós estamos enfrentando aqui na nossa cidade, na nossa região, em relação a esta ou aquela questão?
o aspecto prático nasce das angústias, as angústias pessoais e as angústias que vivemos em sociedade. O segundo passo é o aspecto racional, que, como nós vimos, não tem a ver com o uso de lógica, porque a lógica, ela tenta, através do raciocínio, de comparação e tudo mais, ela tenta explicar tudo. E ela tenta fazer isso também com Deus. E quando se usa a lógica, você perde a visão do que Deus realmente está procurando fazer, porque Deus, ele é muito acima da lógica. Nós não colocamos Deus dentro de uma caixa. No aspecto racional, nós vimos a questão do paradoxo também, que muitas vezes nós vamos ver questões na Bíblia, que as duas são bíblicas, mas nós não conseguimos harmonizar. E não conseguimos porque, na verdade, para fazermos isso, teríamos que ter uma mente do tamanho da mente de Deus. Então, devemos pegar as verdades bíblicas e tomá-las para nós. Tomarmos posse dessas verdades. Deus é soberano, eu sou responsável, Jesus é 100% homem, 100% Deus, enfim, cremos num só Deus, um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, pessoas distintas, mas um só Deus. E vimos, então, essa questão do paradoxo, e vimos também no aspecto racional que esse aspecto envolve o uso da cultura. Ou seja, eu vou usar as ferramentas da cultura para conhecer o meu ambiente e para conhecer melhor o problema para o qual eu quero dar uma resposta. E hoje vimos então o aspecto reprodutivo. No aspecto reprodutivo nós vimos o momento que envolve as leituras científicas, o que outras pessoas já escreveram sobre aquele assunto, pessoas que escreveram da perspectiva de outras ciências, mas que podem me auxiliar a compreender melhor aquele que é o meu alvo, aquele que é o meu objeto de pesquisa, aquele que é o alvo do meu interesse, a pergunta que eu tenho para responder. Vimos o momento também da leitura teológica, ou seja, devemos estar sempre conscientes de que nós não somos os primeiros, nem os únicos a ter a Bíblia ou ouvir a palavra de Deus, mas existe toda uma riqueza acumulada ao longo dos séculos que deve ser aproveitada. E, finalmente, vimos o valor desses documentos, que são os credos, os catecismos e as confissões, e destacamos em especial a Confissão de Fé de Westminster, que, como ela mesmo diz, é simplesmente um documento que não deve ser tomado como regra de fé, porque os concílios podem errar e muitas vezes erram, tal, mas é um texto que resume de uma forma assim primorosa aquilo que a Igreja ensinou no decorrer dos séculos acerca das verdades fundamentais da nossa fé, a respeito da autoridade das Escrituras, de Deus, a respeito de Cristo, do Espírito Santo, a respeito da própria Trindade, da soteriologia, os aspectos da salvação. E nós, certamente, no nosso curso, vamos fazer um bom uso de tudo isso. Que Deus te abençoe. Na próxima aula, estaremos vendo, então, finalmente, o aspecto produtivo da teologia, e estaremos fazendo isso, fazendo uma análise muito interessante da experiência de João. Primeiro capítulo do Evangelho de João. É o que veremos na próxima aula, concluindo então essa sequência de aulas a respeito do método teológico. Deus o grande eu sou.